Olá, a paz a todos. Vamos à leitura de um versículo da Palavra de Deus para a reflexão. Encontramos no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Lucas, no capítulo 6, o versículo de número 47. Assim está escrito: Qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Estas são palavras de Jesus, e palavras de Jesus carregam em si a credibilidade, poder e a eficácia, porque são palavras vivas, verdadeiras, poderosas e eternas. Por quê? Elas são vivas porque a palavra de Deus, ela tem em si o espírito de vida, que é o Espírito de Deus, que atua mediante a palavra de Deus. Elas são eternas porque elas jamais hão de passar. E elas são poderosas porque o poder que há na palavra de Deus para realizar tantas transformações na vida humana é algo admirável. As palavras de Jesus, elas são sempre carregadas de poder. De Jesus, nós podemos dizer: as palavras de Jesus têm poder. Às vezes as pessoas querem fazer com que nós nos vangloriemos dizendo que a nossa palavra tem poder. Tudo que nós falarmos vai acontecer. Não é assim. A Escritura não dá nenhuma sustentação a esta afirmação da nossa parte. A minha palavra, a tua palavra, a nossa palavra, ela não tem poder nenhum. Ela não se equipara com a palavra de Deus. Agora, a palavra de Deus, sim, ela tem poder, ela é poderosa. E o comprometimento de Deus não é com a minha palavra, é com a palavra dele. Veja o que Deus disse a Jeremias quando o chamou para o ministério profético. Aqui no livro do profeta Jeremias, no capítulo 1, deixa eu posicionar o versículo. No versículo de número 11 e 12 está escrito assim: Ainda veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Que é que vês, Jeremias? E eu disse: Vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor: Viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra, para a cumprir. Então, veja o que Deus disse a Jeremias: Eu velo sobre a minha palavra, para a cumprir. Ele não disse: Jeremias, eu velo sobre a tua palavra, mas sobre a minha palavra. Então, a palavra de Deus, sim, ela sempre foi e sempre será poderosa. Milagres acontecem na palavra de Deus. Como aconteceu com Elias diante de Baal, naquele grande desafio, as pessoas uma hora servindo a Baal, outra hora servindo a Deus. Ele disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, serviu, e se Baal, serviu. E quando ele ofereceu o sacrifício, ele disse: manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel. E segundo a tua palavra, eu fiz todas estas coisas. Ele não disse segundo a minha palavra. Ele disse segundo a tua palavra. A palavra de Deus, na boca de Elias, trouxe aquele resultado. A mesma coisa aconteceu com Pedro, quando eles passaram uma noite na pescaria e não conseguiram nada. Pela manhã, Jesus se apresentou diante deles e eles não tinham pego nada. Jesus disse: lançai da outra banda, para o outro lado. E Pedro então disse: mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede.
E quando ele lançou a rede sobre a palavra de Jesus, peixes vieram aos montes e as redes quase que se rompiam. Os barcos precisaram de outros para ajudar e vieram quase a pique de tanto peixe. O que foi isto? O poder da palavra de Jesus. Então, quando Jesus, ensinando a este povo, disse: qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras, o próprio Jesus disse: as palavras que eu vos disse são espírito e são vida. Então, são palavras poderosas, palavras vivas, palavras que agem, que realizam, que traz o resultado. O próprio Deus, através do profeta Isaías, lá no capítulo de número 55, deixa eu observar, 55, o versículo de número 11, Deus deixou registrado o seguinte: assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Então, a palavra de Deus, ela é ativa, ela é poderosa, ela realiza, ela vai com uma finalidade e cumpre aquela finalidade. Quando as pessoas começaram a se retirar, dado o discurso de Jesus, os discípulos foram a ele e disseram: mestre, duro é esse discurso, quem o pode suportar? Jesus disse aos discípulos: quereis vós também retirar-vos? Pedro, tomando a palavra, disse: para quem iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. Então, nós estamos refletindo hoje sobre o segredo está em ouvir e praticar a palavra de Deus. No texto que li, nós encontramos Jesus dizendo: qualquer que vem a mim. Veja que Jesus nunca impôs, Jesus nunca obrigou. Ninguém pode dizer em sã consciência que está servindo a Jesus mediante uma obrigação. Não. Ele não foi obrigado a servir a Jesus. Ele foi convidado, foi colocado diante dele a oportunidade. E ele, como tem a liberdade para escolher, pode escolher aceitar ou rejeitar. E aceitando-o, vai demonstrar a sua voluntariedade, a sua vontade ao ouvir e entender o que Jesus está falando e aceitar e passar então a submetê-la. Todos os que servem a Jesus servem por amor, servem com alegria, servem com gratidão, servem porque reconhece em Jesus o Senhor e Salvador. E entende que do lugar em que estávamos, na condição em que estávamos, ninguém poderia fazer nada por nós. Jesus o fez e agora abre-nos a porta para que por esta graça nós possamos entrar e fazer parte da família divina e estar e ter acesso à presença e ao poder de Deus na nossa vida. Então, o primeiro ponto aqui neste texto é vir a Jesus. Então, se alguém, ele disse, qualquer que venha a mim, qualquer, independente. Jesus nunca escolheu pessoas para vir no sentido, só você vem, você não, você fica, você está no lugar errado, você pode ir embora. Não. Jesus nunca fez isso. Ele disse, qualquer que venha a mim, qualquer um que vier, Jesus vai entender que estes foram enviados pelo Pai. O próprio Jesus disse, todo que o Pai me dá, virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Então não é preciso impor e obrigar as pessoas a seguir a Jesus. Você tem que seguir, quer você queira, quer você não, você tem que ir. Você é obrigado a ir, você é obrigado a servir a Jesus. Não. Aí já não seria voluntário, já não seria de bom coração. Por isso que Jesus diz, qualquer que vem a mim. E faz o quê? Ao vir a Jesus, o que é que eles vão encontrar? Primeiro, eles vão encontrar Jesus em ação. Ou ele está pregando, ou ele está ensinando, ou ele está curando.
Este foi a totalidade do ministério de Jesus aqui na terra. Então, em qualquer momento em que encontrasse Jesus, ia se deparar com estas coisas, com a pregação, com o ensino e com os milagres. Então, Jesus diz-nos aqui, no versículo que li, qualquer que venha a mim, qualquer que venha a Jesus. Ele disse, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, observamos aí, qualquer que venha a mim, uma vez que a pessoa veio espontaneamente para ouvir as palavras de Jesus, ele disse, quem vem, vem para ouvir. Embora que naquela grande multidão existiam alguns que iam para tentar descobrir alguma falta em Jesus para acusá-lo. Outros iriam por outros propósitos, mas uma grande maioria ia na intenção e no propósito de ouvir as palavras de Jesus, porque as palavras de Jesus faziam bem àquelas pessoas, como faz bem a mim, faz bem a você, faz bem a cada um de nós. Porque as palavras de Deus são vivas e tudo aquilo que se movimenta dentro de nós, da parte de Deus, nos leva para melhor. Então, o que Jesus diz aqui? Ele diz, qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras, as palavras ditas por Jesus, ele disse, as palavras que eu vos disse não são minhas, mas são do Pai. Então, esta palavra é de Deus, dita por Jesus. E quando nós ouvimos as palavras de Deus pelos lábios sacrossantos de Jesus, Jesus, então, diz que não é para se contentar somente em ouvir. Existem pessoas que vão, que se aproximam, mas o intuito delas é somente ouvir a palavra. O que você está fazendo aqui? Não, eu estou ouvindo a palavra e nada mais. Então, para estes que estão somente ouvindo a palavra, ela não tem eficácia. Por quê? Porque a palavra de Deus, para ter atuação na minha vida, na sua vida, na vida de cada um de nós, ela precisa estar misturada com a fé com a qual nós ouvimos. O escritor aos Hebreus, ele deixou registrado aqui no capítulo, deixa eu sintonizar qual é o capítulo, parece-me que o capítulo 4, sim, capítulo 4, versículo 2, porque também a nós foram pregadas as boas novas, quer dizer, a palavra de Deus, como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé de quem? Naqueles que a ouviram. Visto que as palavras de Deus são também chamadas as palavras da fé, e afirma-nos a Escritura que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então, à medida que as pessoas vêm a Jesus e ouvem as suas palavras, estas palavras ditas por Jesus vai gerar no coração destas pessoas a fé. E a fé é o firme fundamento das coisas que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. E a fé é o único requisito necessário para quem quer estar diante de Deus no intuito de agradá-lo. Porque a Escritura afirma, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, as palavras de Jesus são palavras de fé. A palavra gera fé, a fé nos leva à compreensão, e a compreensão, através do trabalho do Espírito Santo, vai nos convencer
do pecado, da justiça, do juízo, vai nos levar ao arrependimento e à aceitação de Cristo como Senhor e Salvador, e vai gerar em nós a fé, e o arrependimento vai gerar a conversão. E nesse estado nós vamos estar libertos para servir a Jesus de boa vontade. De boa vontade. Então, o primeiro ponto aqui é vir a Jesus. O segundo ponto é ouvir as palavras de Jesus. Mas não para por aí. Não termina por aí. O Senhor não nos quer apenas como ouvintes da sua palavra. Mas no dizer de Jesus, é preciso ir mais adiante. E aqui no versículo diz: qualquer que venha a mim. Primeiro ponto, vir a Jesus. Segundo, e ouve as minhas palavras. Veio, está ali, ouviu as palavras de Jesus, e agora, o que fazer? Então Jesus diz, e as observa. O que é observar? Observar é prestar atenção. Observar é analisar, é avaliar, é ver a profundidade e a veracidade que há nas palavras de Jesus. E as observa. Neste caso de observar, uma vez que viemos a Jesus, uma vez que ouvimos as suas palavras, uma vez que observamos as palavras de Jesus, o passo seguinte é praticar aquilo que ouvimos da parte de Jesus. Então ele diz assim, e as observa. Então quando vamos a Cristo, ouvimos a sua palavra e as observamos, ele disse, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Jesus, então, agora vai fazer aqui uma comparação entre aqueles que vêm a ele, ouve as suas palavras e as observa. Observando-a, existem duas situações. Aqueles que, após observarem as palavras de Jesus, vão praticá-la, vão obedecê-la, vão andar pelas palavras de Jesus. E o outro ponto são aqueles que, ouvindo, observando, mas não praticando. Eles ouviram, observaram e acharam que não era para o momento e seguiram o seu caminho, sem observar, sem obedecer, sem praticar as palavras de Jesus. Então, o comparativo que Jesus faz aqui vai dar-nos a ideia clara daqueles que ouvem, creem e praticam, e daqueles que ouvem, mas não creem e nem praticam. Então, estão nos versículos 48 a 49. Está escrito assim, é semelhante ao homem que edificou uma casa, cavou, abriu bem fundo, pôs os alicerces sobre a rocha. Bem, quem é este que Jesus está comparando? É aquele que veio, ouviu, observou e agora está praticando. Então ele é semelhante a alguém numa construção que, para fazer um edifício, uma construção, uma casa, ele cava na terra. Ele abre bem fundo e procura buscar o terreno firme, que significa rocha, para que uma casa edificada naquele terreno, com seus alicerces fundados sobre uma rocha, esta casa seja firme, não seja abalada pelas intempéries, pelas circunstâncias, pelas tempestades que certamente virão. Por isso, há a necessidade de que a casa seja edificada sobre a rocha. Olha o que acontece quando a casa está edificada sobre a rocha. Jesus diz o seguinte, e vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. A enchente veio e bateu, mas a casa não se movimentou porque ela estava bem
alicerçada, ela estava firmada sobre a rocha. Num outro texto, este mesmo assunto da comparação, Jesus disse que viriam a chuva, dizendo: desce a chuva, correm os rios e assopram os ventos. Então veja, a chuva vem de cima, os rios vêm de baixo, os ventos vêm pelas laterais, pelos 4 pontos da casa. Então, observe a combinação de chuva, que vai promover enchente, os rios vão transbordar, estas águas vão sair dos rios e vão às casas, e o vento vai soprar em todas as direções contra aquela casa. E o que Jesus disse é que a casa edificada sobre a rocha, ela não vai sentir aquele impacto. Por quê? Porque ela está num lugar firme, num lugar seguro. Isto significa dizer que aqueles que vêm a Jesus, que ouvem as palavras de Jesus, que observam as palavras de Jesus e que praticam as palavras de Jesus, eles estão fundamentados sobre uma rocha. E a rocha é Cristo. Cristo é a rocha dos séculos. Ele é a rocha aonde os nossos pés estão colocados. Então poderão vir chuvas, poderão vir rios, poderão vir ventos, poderão vir tempestades, poderão vir problemas, poderão vir perseguições, poderão vir ameaças, poderão vir toda sorte de males. Mas nada terá o poder de nos mover da confiança firme e segura que estamos em Cristo Jesus, que nos guarda e que nos sustenta com o seu grande e maravilhoso poder. Então, este homem, ou esta pessoa, que vem a Jesus, que ouve as suas palavras, que observa e que a pratica, o Senhor Jesus disse, ele é comparado a um homem prudente. Não vai morar em qualquer lugar, não vai fazer a casa de qualquer jeito, mas vai procurar uma rocha para que a sua casa tenha sustentação e firmeza para permanecer por muito tempo. Mas tem o outro lado, o perigo de vir a Jesus, ouvir as suas palavras, mas não observar e nem praticar. Então está um perigo, porque a pessoa não está mais inocente. Ele veio a Jesus, ele ouviu as palavras de Jesus, mas ele não quis observar. Ele não quis abrir para elas o coração e, portanto, não praticou aquilo que Jesus estava dizendo. Este segundo ponto, Jesus diz que é semelhante, quer dizer, mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre terra, sem alicerce, na qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. É alguém que não teve preocupação em cavar fundo para lançar os alicerces sobre a rocha. Mas no texto de Mateus, Jesus deixou claro dizendo o seguinte: e aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, não obedece, não pratica, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. A areia não dá sustentação a nada. A areia, quando vem a água, leva. A areia, quando vem o vento, leva. A areia, quando bate a chuva, ela se desfaz. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa. E caiu, e foi grande a sua queda. Então, observamos aqui, o segredo está em ouvir e praticar a palavra de Deus. 2 exemplos opostos que nós devemos agora refletir a nossa condição diante do Senhor. O primeiro exemplo é de quem vem a Jesus, ouve as suas palavras, observa, crê e pratica. É semelhante a alguém que edificou a casa sobre a rocha. Não há tempestade que a derrube. O segundo é
aquele que veio a Jesus, ouviu as suas palavras, mas não observou, não creu e não praticou. E então está diante de um grande perigo, porque a sua edificação, a sua casa, está edificada sobre areia. E areia não traz firmeza a ninguém, não dá sustentação a nada. Então vem a chuva, vem os rios, vem os ventos e desfaz, derruba aquela casa. Ou seja, destrói aquela vida. E quando olha para o lugar onde estava, não há nenhuma lembrança, porque foi destruído, porque não teve o devido cuidado. Mas a reflexão é, o segredo está em ouvir e praticar a palavra de Deus. Eu e você, que um dia viemos a Cristo, chamados por Ele, enviados a Ele por Deus o Pai, e ouvimos as palavras de Jesus, e observamos e cremos naquelas palavras, nós hoje estamos fundamentados sobre a rocha que é Jesus. E precisamos continuar assim. Agora, permite-me, você ainda permanece firmado sobre a rocha? Ou você, ao longo da sua experiência religiosa, você tirou os fundamentos da rocha e colocou sobre a areia? De que forma você está vivendo hoje? Há muitos que começaram muito bem, fundamentados na rocha, alicerçados na rocha, que é Cristo, e Cristo era tudo para eles, porém hoje já não é como antigamente. Eles já agora têm outros fundamentos filosóficos, materiais e humanos que eles colocaram diante de si, substituindo aquele primeiro fundamento que era sobre a rocha. E quem fez isto, a modificação do alicerce, do fundamento da sua convicção de fé, está como aquele que está em areia movediça. Qualquer vento, qualquer tempestade, qualquer chuva, qualquer rio pode destruí-lo sem nenhuma dificuldade. Mas aqueles que permanecem ainda no mesmo princípio, fundamentado naquele alicerce, sem se mover, estão seguros, estão guardados, estão protegidos, estão debaixo da orientação do Senhor Deus. Então, o segredo para mim e para você é continuar ouvindo as palavras de Jesus e praticando-as, porque todo dia nós recebemos de Deus a sua palavra, e a nossa reação a esta palavra vai definir aonde é que nós estamos fundamentados. Hoje, multidões de pessoas se reúnem em lugares de cultos apenas para ouvir e nada mais. Por quê? Porque nós observamos isto, as pessoas vão para aquele momento, ouvem a palavra, mas não fazem nada além disto. Não se entregam, não praticam, não procuram colocar aquelas palavras dentro do seu coração para viver em função delas, voltam às suas práticas normais, aos seus costumes, aos seus vícios, aos seus pecados, às suas mazelas, e na outra semana estão lá novamente para mais uma vez ouvir as palavras de Jesus. Mas elas não lhes aproveitam, porque não estão misturadas com a fé. É ouvinte e esquecido. Mas aqueles que vão a Jesus, que reúnem-se e ouvem a palavra do Senhor, e observa e crê naquela palavra, dia a dia, semana a semana, mês a mês, ano a ano, e praticam, eles estão identificando que eles estão fundamentados e alicerçados sobre a rocha. Agora me compete lhe perguntar, visto que é uma reflexão. Você, quando ouve a palavra de Deus, você crê e pratica, ou você só ouve e vai embora? Se você tem agido desta forma, eu quero dizer-lhe uma coisa. Você está enganando a si mesmo. As palavras de Deus não estão tendo nenhuma utilidade na sua vida, porque você se presta somente a ouvir, mas não observa, não crê e não pratica. Portanto,
o teu caminho é duvidoso. É preciso que você volte a ouvir as palavras de Deus, observar e crer e praticar, para que você então tenha em si a firmeza necessária e a segurança da parte de Deus para a sua vida de fé. E você que está ouvindo, observando, crendo e praticando, siga adiante. Este é o melhor caminho, é a melhor posição em que você e eu devemos estar, sabendo que o segredo está em ouvir e praticar a palavra de Deus. Grave isto. Querendo Deus, amanhã retornaremos.